O Japão enfrenta uma recessão inesperada e perde sua posição como a terceira maior economia global. Um colapso total se aproxima. A economia japonesa parece não conseguir se recuperar e o futuro não é nada animador. Fraqueza na demanda chinesa, consumo em declínio e a paralisação da produção da fábrica da Toyota são sinais das dificuldades para a recuperação. No final do ano passado, 2023, o Japão entrou em recessão, perdendo seu lugar como a terceira maior economia do mundo para a Alemanha. Isso levanta questões sobre quando o Banco Central irá começar a ajustar sua política monetária, que tem sido extraordinariamente flexível há uma década. Analistas alertam para a possibilidade de outra contração, dado o fraco desempenho da demanda da China, o consumo japonês em desaceleração e a paralisação da produção de uma unidade da Toyota, indicando um caminho difícil para a recuperação econômica. Neste vídeo, aqui no Econotalks, vamos analisar o colapso que se aproxima para o Japão e os impactos para a sociedade japonesa e também para o mundo. Será esse o fim do Japão? Eu sou Gustavo Mieques Ikoneski e você está no Econotalks. O Japão já foi no passado uma terra de prosperidade e riqueza, mas agora parece que as coisas estão mudando. Na verdade, não agora, mas pelo menos na última década. Para você entender, a economia japonesa é altamente industrializada, apresentando grande aparato tecnológico. O país se destaca nos segmentos de eletroeletrônico, informática, robótica, automobilístico, entre outros. Mas faz tempo que é notável a desaceleração no consumo e nos investimentos, que são os principais motores da demanda interna. A economia japonesa continuará sem impulso, por enquanto, sem os principais impulsionadores do crescimento. O Produto Interno Bruto, PIB, do Japão, registrou uma queda de 0,4% em termos anualizados no período de outubro a dezembro, após uma queda de 3,3% no trimestre anterior, de acordo com dados do próprio governo, contrariando as expectativas do mercado de um aumento de 1,4%. 2 trimestres consecutivos de contração, ou seja, queda, geralmente definem uma recessão. E isso não é nada animador para o Japão. Apesar de muitos analistas aí esperarem que o Banco do Japão comece a retirar gradualmente seu estímulo monetário este ano, os dados fracos podem colocar uma dúvida à previsão dos aumentos salariais, que vão sustentar ou não o consumo e manterão a inflação em torno da meta de 2% de forma sustentável. 2 quedas consecutivas no PIB e 3 quedas consecutivas na demanda interna são más notícias, mesmo que revisões possam ajustar os números finais. Isso torna mais difícil para o Banco Central japonês, justificar um aumento nas taxas de juros, muito menos uma série de aumentos nelas. O ministro da Economia, Yoshitaka Shindo, destacou a importância de alcançar um forte crescimento salarial para sustentar o consumo, que ele descreveu como sem impulso no momento. Devido ao aumento dos preços, as pessoas não estão comprando. Abre aspas para o ministro da Economia japonês. Nossa compreensão é que o Banco do Japão avalia uma variedade de dados, incluindo consumo e os riscos para a economia, ao orientar a política monetária para o futuro. Fecha aspas. Disse ele em uma coletiva de imprensa após a divulgação dos dados, ao ser questionado sobre o impacto na política monetária do Banco Central. O PIB nominal do Japão foi de 4,21 trilhões de dólares em 2023, ficando abaixo dos 4,46 trilhões de dólares da Alemanha, e classificando o país como a 4ª maior economia do mundo, segundo os dados. O consumo privado, que representa mais da metade da atividade econômica, caiu 0,2%, contrariando as expectativas que eram de alta de 0,1%, devido ao aumento dos preços e ao clima quente, que desencorajaram as famílias aí de jantar fora e comprar roupas de inverno.
Os gastos de capital, outro importante motor aí de crescimento no setor privado, recuaram 0,1% em comparação com as expectativas que era de aumento de 0,3%. Tanto o consumo quanto os gastos de capital encolheram pelo terceiro trimestre consecutivo. É fundamental considerar os diversos aspectos que contribuíram para essa situação e as possíveis soluções para a superação. Além dos desafios internos, como a fraqueza na demanda doméstica e a desaceleração do consumo, o Japão enfrenta pressões externas de outros países, como a instabilidade nos mercados globais e a incerteza geopolítica. Para reverter esse cenário, o governo japonês vem implementando uma série de medidas aí, incluindo estímulos fiscais e programas de investimento em infraestrutura. O Banco do Japão também tem adotado uma política monetária expansionista, reduzindo as taxas de juros e aumentando as compras de ativos. No entanto, há desafios significativos a serem enfrentados. A dívida pública do Japão é uma das mais altas do mundo, limitando a capacidade do governo de implementar políticas de estímulo a longo prazo. Além disso, a população japonesa está envelhecendo rapidamente, o que representa um desafio adicional para o crescimento econômico. Mais de 10% dos japoneses têm mais de 80 anos, um índice que nunca havia sido registrado, segundo os dados publicados pelo próprio governo do país, que luta contra o envelhecimento da sua população. Com uma taxa de desemprego girando em torno de 2,5%, o Japão enfrenta sérios desafios. Além do mais, o custo de vida no Japão é considerado muito alto em comparação com outros países. O valor varia dependendo da região, mas em geral, as grandes cidades como Tóquio, Osaka e Yokohama têm custo de vida mais elevado. O custo médio de vida no Japão é de aproximadamente 316 mil ienes, considerando uma pessoa apenas, o que em real, se converter, equivale a mais de 10 mil reais. Diante desses obstáculos, é crucial que o Japão busque soluções inovadoras e adote reformas estruturais para estimular o crescimento sustentável. Não será fácil, mas o Japão já mostrou em outras situações sua capacidade de se reinventar e seguir em frente. E assim, encerramos a nossa análise sobre a recessão, a crise, o colapso japonês. Esperamos que esse vídeo tenha fornecido insights, informações valiosas sobre os desafios enfrentados pela economia japonesa e seu impacto no cenário global. Fique ligado para mais atualizações e análises econômicas em nosso canal. Você moraria no Japão? Viveria lá ou não? Sabendo do custo de vida e das demais informações e do colapso que se aproxima para o Japão? Deixe suas respostas nos comentários. Não se esqueça de deixar o like, compartilhar o vídeo e se inscrever para não perder nenhum conteúdo futuro. Na voz e produção, Gustavo Mieczikoneski. Até o nosso próximo encontro, pessoal, aqui no Econotalks.